Imagine por um instante que você está caminhando por um planeta silencioso. Um planeta onde cada pedra guarda um segredo, cada parede sussurra histórias perdidas e cada construção desafia tudo o que entendemos sobre o passado humano. Pois é exatamente isso que acontece aqui, no nosso verdadeiro lar, o planeta Terra. Bom, olá, exploradores do desconhecido. Se você adora explorar lugares onde há mistérios antigos, civilizações desaparecidas e histórias que desafiam a lógica, se prepare porque hoje vamos viajar para alguns dos lugares mais enigmáticos já erguidos pela humanidade. E antes de começarmos, já deixa aquele gostei e se inscreve no Planeta Inimaginável. Afinal, você não vai querer perder as próximas viagens para o impossível, vai? E deixa eu te perguntar, qual é o mistério antigo que mais te intriga? Responde aí nos comentários enquanto a gente embarca para o primeiro destino. Borobudur, o templo que despertou do sono da Terra. Nossa jornada começa na ilha indonésia de Java, num local onde o tempo parece ter se recusado a seguir adiante. Ali, cercado por 2 rios e abraçado por vulcões gigantescos, o templo de Borobudur repousava escondido sob séculos de vegetação. Até que no início do século XIX, soldados britânicos tropeçaram numa das descobertas mais impressionantes da arqueologia. Pensa comigo, você está andando no meio de uma selva densa, sem saber o que esperar. Quando de repente, uma montanha de pedra, em forma de pirâmide invertida, aparece diante dos seus olhos. Qual sensação seria a sua? Borobudur é considerado o maior templo budista do planeta. Sua construção começou por volta do século VIII, mas quem realmente o ergueu ainda é um debate envolto em sombras. O que mais te surpreende? O templo possui mais de 55 mil metros quadrados de blocos de rocha, encaixados com tanta perfeição que parecem ter sido moldados pela própria natureza. Nada de cimento, nada de argamassa. Apenas engenharia, espiritualidade e um silêncio que impressiona qualquer visitante. Ao caminhar por seus labirintos, você encontra 2.670 painéis em baixo relevo, como uma espécie de livro sagrado escrito em pedra. São cenas da vida do príncipe Siddhartha, o homem que se tornaria Buda. Cada curva, cada expressão, cada detalhe conta uma história que ressoou por mais de 1000 anos. Agora me fala aí, você acredita que tais obras monumentais poderiam ter sido inspiradas por algo além do conhecimento humano comum? Conta pra mim nos comentários. A Grande Muralha da Índia, o segredo do Rajastão. Se você acha que só a China tem uma muralha gigante, então prepare-se para se surpreender. A cerca de 8.000 quilômetros de Borobudur, nas terras abrasadoras do Rajastão, surge uma estrutura que poucos fora da Índia conhecem. A incrível muralha de Kumbhalgarh, muitas vezes chamada de a Grande Muralha da Índia. Imagine uma muralha serpenteando pelas montanhas por 36 quilômetros, guardando templos, portões e histórias jamais contadas. Não tão longa quanto a da China, mas cercada de mistérios ainda mais profundos. Essa fortaleza colossal foi erguida no século XV, mas o propósito exato da sua construção continua desconhecido. Será por proteção, poder político ou ritual, ou algo que simplesmente ainda não conseguimos decifrar? Ao longo dela, você encontra 360 templos, cada qual com sua própria atmosfera misteriosa. Alguns dedicados a deuses hindus, outros ao jainismo, uma religião antiga que prega a não violência e a pureza espiritual. Mas a pergunta que permanece é: como uma obra tão grandiosa foi construída em pleno deserto, numa época sem máquinas, sem tecnologia moderna e com recursos limitados? Kuhara, a aldeia abandonada por uma maldição. Agora, seguimos para um dos lugares mais perturbadores da Índia, a vila abandonada de Kuhara, no deserto de Jaisalmer. Prepare-se, porque aqui
a história muda de tom. A lenda diz que no século XIX, o ministro de Estado Salim Singh se apaixonou por uma jovem da aldeia. Quando ela e sua família recusaram o romance, ele teria lançado uma ameaça terrível. Em desespero, todos os moradores, absolutamente todos, deixaram o vilarejo de uma só vez. Mas antes de partirem, lançaram uma maldição: que ninguém jamais viva aqui novamente. Até hoje, ninguém mais vive lá. Visitantes relatam acontecimentos estranhos: arranhões em carros, vozes captadas por equipamentos paranormais, pegadas de crianças surgindo na areia, sem que haja sequer um morador. E segundo caçadores de fantasmas, as vozes registradas pertencem aos antigos aldeões. E você passaria uma noite nesse lugar? Eu, sinceramente, acho que prefiro manter alguma distância. Mausoléu de Belev, a tumba que desafia a história. Deixando a Índia para trás, viajamos para a antiga Anatólia, onde repousa um monumento quase esquecido: o Mausoléu de Belev, uma construção helenística que sobreviveu ao tempo com uma elegância que impressiona até os arqueólogos. Esse monumento não guarda apenas um homem, mas uma trama inteira de intrigas, batalhas e sangue. Lisímaco, um dos generais de Alexandre o Grande, foi o idealizador dessa obra. Morreu em batalha, traído e cercado por histórias de conflitos com antigos aliados. Seu corpo teria sido encontrado por um cão fiel que permaneceu ao seu lado por dias. Um detalhe pequeno, mas que dá um peso emocional imenso ao lugar. O mausoléu carrega elementos persas, gregos e locais, como se várias culturas tivessem se encontrado ali para celebrar ou esconder histórias que jamais conheceremos. E te pergunto, será que ainda existem câmaras secretas dentro desse monumento? Arqueólogos acreditam que sim. As Casas do Dragão, um mistério que nem a Grécia explica. Agora, chegamos a uma das estruturas mais desconcertantes da nossa lista: as misteriosas Casas do Dragão, na ilha de Eubeia, na Grécia. São cerca de 20 construções feitas com pedras gigantescas, empilhadas sem nenhum tipo de argamassa. E aqui vai o mais estranho: ninguém sabe quem construiu. Não há registros históricos, nenhuma tradição oral, nenhuma pista convincente. Os primeiros relatos só aparecem no século XVI, e desde então, arqueólogos tentam entender como essas estruturas apareceram ali e o porquê. O nome Casas do Dragão veio do povo local, que acreditava que criaturas imensas e poderosas tinham levantado aqueles monumentos com força sobre-humana. Será que os antigos sabiam algo que nós não sabemos? Ou será apenas imaginação popular? Cuelap, a cidade nas nuvens dos Andes. Seguimos agora para o Peru, onde se ergue a monumental cidadela de Cuelap, construída pela misteriosa cultura Chachapoya. Localizada a 3.000 metros de altitude, essa fortaleza impressiona com suas muralhas gigantescas, algumas chegando a quase 20 metros de altura. A cidade possui ruas, praças, residências, áreas administrativas e templos, tudo construído com precisão absurda. E o mais surpreendente, ninguém sabe ao certo por que ela foi construída. Por defesa militar, centro cerimonial, algo mais espiritual? Dentro da cidadela foram encontrados sarcófagos decorados de forma única, com aparência quase sobrenatural. E muitos arqueólogos acreditam que ainda existem segredos escondidos sob a vegetação densa da região. Infelizmente, o turismo excessivo tem causado problemas estruturais e parte das muralhas já começou a ceder. Triste, não é? Skara Brae, a Pompeia do Norte. Nosso último destino está na Escócia, onde um vilarejo neolítico de 5.000 anos repousa perfeitamente preservado entre areia e turfa. Esse lugar se chama Skara Brae e é como uma cápsula do tempo aberta diante de nós. Você sabia que essa aldeia é mais antiga do que as pirâmides do Egito? Isso mesmo, muito mais antiga. As casas
possuem camas de pedra, armários, lareiras e até um sistema rudimentar de esgoto, algo totalmente inesperado para uma civilização tão antiga. Ferramentas de osso, esculturas, objetos de marfim. Tudo isso nos conta histórias de um povo inteligente, organizado e totalmente adaptado ao clima difícil das Ilhas Órcades. Skara Brae, muitas vezes chamada de Pompeia escocesa, é tão bem preservada que chega a parecer que seus habitantes desapareceram de repente, deixando tudo para trás. E aí fica a grande pergunta: o que teria acontecido com esse povo? Mudanças climáticas, conflitos, migrações ou algo que simplesmente jamais descobriremos? O planeta Terra é muito mais misterioso do que imaginamos. Cada ruína, cada pedra esculpida, cada vilarejo abandonado é um lembrete de que ainda sabemos muito pouco sobre quem fomos e sobre o que somos capazes de construir. E agora, eu quero saber de você. Qual desses lugares você mais gostaria de conhecer? Me fale aqui embaixo, eu leio todos os comentários. Se você gosta desse tipo de viagem pelo desconhecido, já sabe, se inscreve no canal, deixa o gostei e ativa o sininho para não perder a próxima aventura. Muito obrigado por explorar o planeta inimaginável comigo. Um grande abraço e até nosso próximo mistério.